Memória, substantivo feminino. Faculdade de se conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Tempo, substantivo masculino. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Memória e tempo são dois conceitos que sempre estiveram relacionados. A memória não existe sem o tempo, e o passar do tempo é responsável pela criação de memórias. Para a filosofia, a memória não é apenas recordar, mas uma das formas fundamentais da existência humana, a relação do ser humano com o tempo. O tempo foi um conceito criado pelos seres humanos para dar sentido às mudanças, nas estações, no envelhecimento dos seres e para explicar esses acontecimentos. Santo Agostinho disse: "O que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se eu quiser explicar para alguém, que me pergunte, não sei." Ao mesmo tempo que as memórias só existem por causa do tempo, é por conta dele que elas também são esquecidas. Tentamos proteger coisas do passar dos anos através da memória, mas eventualmente o tempo passará apagando todo o simbolismo do que é material. As cidades carregam histórias, seja em sua arquitetura ou nas milhares de pessoas que povoam suas ruas. Na cidade de São Paulo, são tantos prédios que alguns se perdem em meio à aglomeração, principalmente os mais antigos, que parecem casas ao lado dos modernos arranha-céus. Tais edifícios passam despercebidos pelos apressados paulistanos, que desconhecem a história de lugares que frequentam todos os dias. Eu nunca vi falar dessa praça. Eu sei que eu passo aqui, é limpinho, mas não tenho assim uma referência assim. Eu sei que é um ponto que tá... Eu acho que aqui está melhorando, né? Mas eu não sei a da história da praça. Praça Memorial Vladimir Herzog, Bela Vista, São Paulo. O lugar que antes se chamava Praça da Divina Providência, agora é palco para obras de arte e encontros de jornalistas da cidade inteira, tudo em homenagem a Vladimir Herzog, jornalista assassinado durante a ditadura militar. Fazem 11 anos que o espaço foi reinaugurado e diversas homenagens são prestadas a Vlado, mas até que ponto os esforços para manter sua memória viva são reconhecidos? O futuro vivo é sacrificado ao passado morto. Em vez de corpos mortais que fazem parte de uma vida outrora inimaginável e imprevisível, logo, há somente imagens eternas que caem sob a pressão do arquivo e sobrecarregam a capacidade do armazenamento. Como dito antes, a praça possuía outro nome antes de sua reinauguração, o que nos faz refletir. Quem idealizou aquele lugar antes da Comissão da Verdade dedicar aquele espaço a Vlado? Toda a história que existiu ali, antes do lugar ter sido transformado em memorial, foi esquecida, assim como a história sendo escrita agora, será daqui a muitas décadas. As pessoas tentam preservar a memória com simbolismos, pois temem o futuro, mas com o tempo, esses simbolismos serão esquecidos, perdendo seu propósito inicial. Tentamos guardar essas memórias tão efêmeras com imagens, sejam impressas ou digitais, porém o papel envelhece e a tecnologia evolui, fazendo com que nem imagens sejam eternas. O ser humano tenta viver eternamente por meio da preservação da memória. Veja o bairro da Liberdade, por exemplo. Inicialmente, recebeu esse nome para homenagear os escravos assassinados no Pelourinho, mas anos depois se tornou um bairro que celebra a cultura asiática. E depois disso, o que se tornará? O tempo continua, as memórias são esquecidas e junto delas todo o significado que carregavam. Afinal, cidades são destruídas, levando consigo templos, museus e memoriais. Tudo o que restará será a terra batida no chão e o céu estrelado acima.